A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Temos um só Deus, temos um só Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que intercede em favor de nós, aquele que entregou a sua vida em favor de nós. O seu nome é Yahvé, em hebraico. Em português, Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A Ele rendemos toda a honra, toda a glória. Todo o nosso ser, todo o nosso viver, toda a forma de pensar, toda a nossa forma de agir é exclusivamente por causa de Cristo. É exclusivamente para Cristo. Eu não posso dizer que sou cristão e ao mesmo tempo ficar buscando as coisas deste mundo para mim. Eu não posso dizer que eu sou um crente e ao mesmo tempo ficar buscando o materialismo deste mundo. Eu como seguidor do Senhor Jesus Cristo, eu como alguém que alargou tudo, abandonou uma vida de droga, abandonou uma droga de vida para poder caminhar após Cristo, eu tenho que entender que a minha vida agora, ela não é mais guiada, ela não é mais direcionada, ela não é mais movida por falácias, pelo materialismo, pelo desejo de enriquecer, pelo desejo de se dar bem na vida. Quantas pessoas que se diz cristã e que hoje, sexta-feira, vai estar fazendo a sua fezinha para o concurso da Mega Sena, nesse sábado, que a premiação chega a aproximadamente 26 milhões. Que Deus é esse que você diz seguir? Que Deus é esse que você aceitou como seu único e suficiente Salvador? Se você fica na fezinha da Mega Sena para tentar se libertar financeiramente dizendo. Se você é um cristão e não se sente liberto, se você é um cristão, você se sente preso por causa do materialismo, por causa das coisas que financeiramente pode ser adquirida, lamento lhe dizer que a sua conversão foi fake. O seu aceitar Jesus de modo exclusivo na sua vida não passou de um teatro. Pois quando nós nos convertemos, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, levantando a minha mão e confessando publicamente ser Ele o único Deus, eu não posso mais ficar preso, eu não posso mais ficar voltado para as coisas deste mundo. A minha mente, o meu querer, o meu desejo, ele tem que ser diferente, ele tem que ser voltado para satisfazer aquilo que o Senhor quer. Eu posso dar 1, 2, 3 passos para frente, mas se eu não tomar cuidado, eu vou retroceder 2, 3, 4 passos para trás. Então entenda uma coisa. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo que queremos mudar de vida. E o mudar de vida é num contexto geral, é em todos os sentidos, em todo o significado da palavra mudança.
transformação. A começar porque quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, eu estou renunciando à minha vida. Eu estou negando aquilo que eu quero. Eu estou negando aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, para que o Senhor Jesus Cristo possa dominar. Para que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa tomar conta da minha vida. Para que Ele possa fazer da minha vida aquilo que Ele quer, aquilo que Ele bem entender. Então eu já não vou mais buscar as coisas que outrora, quando eu estava no mundo, quando eu vivia de modo religioso, eu buscava. Eu entendo que uma pessoa que é religiosa, ela vai sim fazer campanha dos 318 modos de ficar rico. A pessoa que é religiosa, ela vai participar das reuniões dos empresários de sucesso. A pessoa que é religiosa, ela vai participar da campanha de jejum e oração para poder conquistar a casa própria. A pessoa que é religiosa, ela vai participar dos 40 dias de sacrifício para que os meus sonhos se tornem realidade. A pessoa que é religiosa, ela vai agora no final do ano, no dia 31, pegar um envelope e apresentar aquele envelope como se aquilo ali fosse representar o seu projeto de vida para o ano que vem. Todavia, quando eu estou em Cristo, quando eu passo a seguir as orientações exclusivas de Cristo, eu já não mais tenho comigo, eu já não mais penso comigo da forma que outrora eu pensava antes. Eu já não penso mais em fazer campanha, em fazer novena, em fazer corrente, em participar de reuniões, porque eu não projeto sequer o dia de amanhã. Eu não faço plano, eu não participo de negócio de ano novo, projetos de vida. Porque o meu projeto de vida, quando eu me converto ao Evangelho de Cristo Jesus, quando eu passo a ser um seguidor de Cristo Jesus, o meu projeto de vida é a crucificação. Eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar simplesmente para pregar a palavra, simplesmente para poder evangelizar as pessoas. Eu vou trabalhar para que as pessoas possam ser educadas, as pessoas possam ser ensinadas, as pessoas possam ser discipuladas dentro da palavra, dentro do Evangelho. Nada mais do que isso. Nada mais do que só a escritura. Para que eu não mais viva conforme o meu querer, para que eu não mais viva mais conforme a minha vontade, mas agora o meu desejo, a minha vontade está crucificada com Cristo. Ou seja, aquilo que faço, eu não faço de mim, mas faço baseado em nome de Cristo Jesus, baseado na fé, na certeza, na plena convicção que o Senhor Jesus Cristo, Ele guia, Ele direciona, Ele toma conta da minha vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 47, versículo 7, está escrito: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai vós louvores com entendimento. O Senhor Jesus Cristo é Rei. Não é o Rei somente na minha vida, não é Rei somente daqueles que confessam como o único suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei de toda a terra, porque tudo que existe no universo só existe por causa dele, só existe por causa da sua vara. Ele disse: haja, e todas as coisas existiram. Os estudiosos, os cientistas deram nome à voz do Senhor Jesus Cristo quando Ele diz: haja. O cientista chama de Big Bang. Isso mesmo.
A teoria de Big Bang, do surgimento de uma grande explosão que houve, nada além do que a voz do Senhor Jesus Cristo pronunciando para que tudo venha a existir, para que todo o universo possa existir. E o cientista deu o nome de Big Bang. Então, ele é o rei do universo. Se ele falar com um ateu, com uma pessoa descrente, ajoelha-te perante mim, aquela pessoa cairá instantaneamente de joelho no chão. E se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não tiver compaixão dele, ele dali jamais se levantará. Então, devemos sim cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, não com músicas que teoricamente deveria ser louvar, exaltar ao Senhor, mas quando você vai estudar, quando você vai ler, quando você vai procurar entender a letra, não tem nada a ver, não tem nada que diga, nada que louve, nada que exalte o Senhor Jesus Cristo. Mas com cântico, com hinos, com louvores, nascido da sua alma. Pega o livro de Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios, coloca a melodia na letra e exalta o teu Deus com sabedoria, entendimento, a fim de que você possa viver, a fim de que você possa compreender não somente as coisas deste mundo, não somente as coisas, você não venha agir por emoção, mas que você possa ter entendimento das parábolas, daquilo que você está exaltando o seu Deus, que você está glorificando o seu Senhor, o seu Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, está escrito: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo, ele já era Deus. Antes que todas as coisas viessem a existir, o Senhor Jesus Cristo, ele já era soberano, ele já era magnífico, ele já era majestoso. E todo o corpo celestial o adorava. Até mesmo Satanás, que eram querubins da mais alta importância, ajoelhava-se perante o Senhor e o adorava, o exaltava, o glorificava. E você, que se dizendo cristão, está indo nesses tempos religiosos, pagãos que tem por aí, em busca da prosperidade, em busca do sucesso financeiro, ou até mesmo do sucesso sentimental. Você que tem orado todos os dias, clamando ao Senhor pela cura de uma enfermidade, você que tem clamado todo dia ao Senhor para que Ele possa realizar o seu querer, o seu desejo, a sua vontade. Pobre louco que tu és, tu não percebeu que ser servo do Senhor Jesus Cristo não significa renunciar, negar a si mesmo. Ser seguidor do Senhor Jesus Cristo é abrir mão da sua vida, é abrir mão da sua essência, para que a grandeza de Cristo se resplandeça em nós,
para que a grandeza do Senhor Jesus Cristo se manifesta nas nossas vidas, no nosso querer, no nosso ser. Pobre louco, frequenta um tempo religioso, quer seja católico, quer seja evangélico, mas ainda não aprendeu a importância, o poder, a magnitude do teu Deus, do teu Senhor. Mas veja que coisa maravilhosa que Cristo Jesus faz nas nossas vidas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, hoje nós estamos tendo a chance de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como soberano, como único Deus, como único que nós iremos seguir, que nós iremos obedecer. Como diria Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje o Senhor está nos dando, através da sua palavra, a chance, a oportunidade de poder definir o que a gente quer. Seguir a um conceito religioso ou adorar o Senhor Jesus Cristo. A única vantagem que nós temos hoje é que a última vez que foram perguntados o que o povo queria, a multidão, na voz de poucos, escolheu Barrabás. Mas hoje o Senhor nos pergunta particularmente: que Deus nós queremos seguir, que Deus nós queremos obedecer, que Deus nós queremos ter como Senhor, ter como Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está escrito: Todavia, para que nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Você só existe por causa de Cristo. Só existimos para louvor e glória, exaltação do Senhor Jesus Cristo. Para mais nada servimos, para mais nada é a nossa existência, se não for para o louvor, honra e glória de Cristo Jesus. Então que o Senhor Jesus Cristo possa ser louvado, que o Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado, que o Senhor Jesus Cristo possa ser exaltado na sua vida, de modo que você abandone uma vida de pecado, de modo que você abandone uma vida vazia, infrutífera, pagã, e passa a obedecer os mandamentos deixados por Cristo Jesus, deixado pelo nosso Senhor e Salvador, a fim de que nós possamos ter, que nós possamos andar em comunhão consigo. É para Ele, é por Ele a nossa essência, a nossa existência. Porque se não for isto, se não for para isto, as nossas vidas não faz sentido. A nossa vida não tem razão, não tem circunstâncias. Coloca isso na sua cabeça, coloca isso na sua mente. Você foi criado para o louvor e glória de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja louvado, o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E se não for para isto, a sua própria existência não existe. A palavra do Senhor Jesus Cristo
No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, está escrito: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. É isso que é o Senhor Jesus Cristo sobre a vida daquele que confessa, sobre a vida daquele que entregou a sua vida a Ele, renunciando a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Ele se torna um só Deus, Ele se torna Pai de todos, no qual Ele é sobre todos nós, no qual Ele é para todos nós, a fim de que andemos, a fim de que caminhemos sempre ao seu lado, sempre contigo, afastado, distante do pecado, renunciando os nossos desejos, renunciando as nossas vontades, renunciando aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo que acreditamos, para simplesmente viver em obediência ao Senhor. A palavra-chave para um seguidor do Senhor Jesus Cristo é obediência. Mas que tipo de obediência? A obediência à palavra, a obediência ao Evangelho, a obediência aos mandamentos deixados por Cristo Jesus, que é capaz de mudar, que é capaz de transformar, que é capaz de glorificar o homem através do sangue de Cristo Jesus, no qual todos que confessavam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador foi remido. E agora, caminhando, pregando a sua palavra, aguardando até chegar o momento em que perante o Senhor nós encontraremos com um novo corpo, com uma nova identidade, com novas vestimentas, para receber do próprio Senhor Jesus Cristo a coroa de glória, para que assim, ao seu lado, no paraíso, no céu, a gente possa coabitar por toda eternidade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, está escrito: a qual o seu tempo mostrará quem é o bendito e o único, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não espere estar acamado para reconhecer a grandeza do poder de Cristo Jesus. Não espere estar no leito de morte para poder confessar, para poder aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Quem nos acompanha, quer seja pelo canal do YouTube, pelo Spotify ou pelo Pai, sabe muito bem que a gente já deu testemunho de um jovem que foi preso pelos crimes que cometeu, e dentro da cadeia ele conheceu uns caras da antiga, e o cara estava com a Bíblia na mão e foi falar com ele sobre o amor de Jesus. Falar com ele para ele aceitar o Jesus como seu único suficiente Salvador. Naquele momento ele recusou, dizendo que se quando estava solto ele não tinha pensado no assunto, não seria agora que ele estava preso que ele iria tratar de tal assunto. Esse relato foi dado por esta pessoa no dia da sua morte. Ele nos contou o que havia ocorrido de manhã, e de repente ele levantou e, pela abstinência da droga, ele saiu para procurar droga. O seu algoz passou com a submetralhadora pendurada, perguntando se estava tudo ok. Na hora a gente pensou, o Senhor nos livrou e livrou ele da morte.
Senhor Jesus Cristo lhe deu uma outra oportunidade e nos poupou de presenciar um possível tiroteio. Ele foi convidado pelo seu cunhado para ir na porta de um colégio. E ele chegou na porta do colégio de cocado no meio-fio. De repente chega um outro algoz, parceiro do rapaz que passou mais cedo com a arma, e deu nele um tiro na cabeça que vazou, pegou da nuca, vazou pela frente. Você nunca sabe qual será o último dia da sua vida. Você pode estar hoje com a sua saúde 100%. Você pode ser o verdadeiro robozão. Você pode ser um Cristiano Ronaldo. Todavia, porém, entretanto, se for o dia que você prestará conta de todos os seus atos, de toda a postura que você tem tomado, não é uma saúde de ferro como a do Cristiano Ronaldo que te livrará da morte, que fará com que você não se apresente perante o Senhor Jesus Cristo e preste conta de tudo que fez. Só que, ao contrário do que pensa uma ala da Igreja Católica sobre o purgatório, ou do Espiritismo, que você vai ter a oportunidade de renascer para ser uma pessoa melhor, aqueles que creem em Cristo Jesus, os cristãos, sabem que todos aqueles que diante do Senhor Jesus Cristo se apresentar para prestar conta, significa que essa pessoa já está condenada. Ela só chegará perante o Senhor Jesus Cristo para ouvir a sentença na qual o Senhor lhe tem, na qual o Senhor dará sobre ela. Mas a sentença do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que não aceitam como único suficiente Salvador é apenas uma. Olha como é que funciona o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Antes de você ir perante Ele, você já sabe que se você for perante o Senhor Jesus Cristo para ser julgado, significa que você já perdeu a causa. E antes de dele determinar a causa, antes de você ir, você já sabe que já está julgado, vai ser condenado. E você já vai saber qual é a sua condenação, que é o lago de fogo. Aí você pode pensar então que esse julgamento do Senhor é um julgamento injusto. Não, pelo contrário, o julgamento do Senhor, ele é tão justo, ele é tão verdadeiro, ele é tão fiel, que o Senhor nos dá a oportunidade de não passar por ele. O Senhor nos dá as condições de não precisar parecer perante o seu tribunal para ser julgado por ele. Porque ele sabe que todos que comparecer perante ele para dar qualquer tipo de explicação, para poder ouvir o que o Senhor tem para dizer, já está condenado a ser lançado juntamente com Satanás e seus anjos caídos no lago de fogo. E então, o Senhor hoje, através da sua palavra, através da aceitação dele como o único suficiente Salvador, nos dá condições de não precisar comparecer ali. Pelo contrário, ele nos dá a honra de sermos ressuscitados, recebidos pelo corpo celestial, com toda a honraria. Basta a gente saber fazer a escolha. O que queremos? Aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador? Ou comparecer perante o Senhor Jesus Cristo como juiz justo que há de julgar toda a humanidade? É questão de escolha. Você decide o que você quer.
ser recebido como amigo fiel, ou ser recebido para ouvir a sua sentença, na qual você já sabe, porque o Senhor não esconde de ninguém. E uma vez que você já está morto, uma vez que já não estamos mais entre os vivos, não temos mais a chance, não temos mais a oportunidade de mudança de vida. Isso não passa de uma ideia religiosa, de que você vai para o purgatório e vai ter a chance de sair de lá. Que você vai poder renascer num outro corpo até você atingir o nirvana. Tudo isso não passa de teoria conspiratória contra a palavra, contra a Bíblia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, versículo 25, está escrito: ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora para todos sempre. Amém. Que é a esse Deus único, Yahvé, Jesus Cristo, você possa entender a grandeza da sabedoria dele, ao se entregar na cruz, cumprindo-se a palavra que ele havia determinado para os nossos antepassados, ainda quando éramos peregrinos no deserto, através do profeta Moisés. Que você possa entender que a glória e majestade, o poder, o domínio está com ele para todos sempre. E que nós possamos também estar com ele para todos sempre. Basta nós crer, basta nós acreditar, basta nós confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Negando a nós mesmos, negando os nossos desejos, negando as nossas vontades e seguindo obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Obediente à palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, está escrito: portanto, ele recebeu de Deus o Pai a honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: este é meu filho amado, a quem me compasso. Ou seja, o Senhor deu todos os indícios, o Senhor deu todas as dicas, que ele não era somente mais um profeta, que ele não era só mais um revolucionário, que ele não era apenas mais um santo, mas ele deixou bem claro, ele deu todos os indícios para que nós possamos saber que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele é magnífico, que tudo que tem, tudo que existe, inclusive nós, foi pelas suas mãos que foi criado. Foi pelas suas mãos que nós e tudo que existe foi formado. E ele sempre deixando indício claro, para que nós não venhamos de maneira alguma desviar, para que de maneira alguma nós vamos perder o foco, mas que nós podemos nos manter fiéis ao seu ensinamento, fiéis às suas orientações, de maneira que nós não venhamos a duvidar da grandeza do poder de Cristo Jesus, mas venha a ser fiéis à sua palavra, fiéis ao seu ensinamento, fiéis à sua instrução. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse,
capítulo 5, versículo 12, está escrito: dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, para receber poder e riquezas, sabedoria, força e honra, glória e bênção. Digno é o Senhor Jesus Cristo, que sob a nossa vida, sob o nosso entender, sob o nosso querer, se fez Deus, se fez Senhor, se fez homem, levado à morte pelo conceito político-religioso, para que assim todo e qualquer tipo de pecado nos fosse perdoado, para que todo e tipo de pecado nos fosse agraciado, de maneira que a gente não venha viver. E a esse Deus Todo-Poderoso, aquele que criou você, que formou a eu, que nos criou, é que devemos ser fiel, é que devemos acreditar como único Deus. Então, se liberta do fator religioso, porque foi o fator político-religioso que condenou à morte o nosso Senhor e nosso Salvador. Quando você pega a questão da crucificação, fica bem claro. Você tinha o poder político através de Roma, de Pôncio Pilato, e você tinha o poder religioso através de Caifás, Anás e tantos outros que estavam ali com ele. E naquela cumbria diabólica, a sentença de morte injusta foi deferida contra o Senhor Jesus Cristo. Então não duvida do poder do seu Deus, não duvida da humilhação que o seu Deus passou por sua causa, porque até mesmo água de privada lhe foi oferecido quando ele estava sendo crucificado por sua causa, para que você hoje pudesse ser liberto, para que você hoje pudesse ter a chance de adorar, de conviver com Ele, não somente nessa terra, mas por toda a eternidade, porque esse momento no qual a gente está passando aqui é um breve momento, porque a vida daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, a vida daquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, só começa quando partimos desse plano e com o Senhor nós já estivermos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 37, está escrito: e eles lhe disseram: concedei-nos que a tua glória nos possam nos assentar, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Não devemos nos preocupar qual será a nossa posição. A única coisa que eu tenho certeza que João Batista é o maior profeta da história do cristianismo. Mesmo assim, porque o próprio Senhor Jesus Cristo lhe concedeu essa honraria. O próprio Senhor Jesus Cristo testemunhou sobre João Batista. Então o profeta João Batista, ele é o maior de todos os profetas. E mesmo assim, a gente não sabe qual é a posição, a gente não sabe o local exato onde ele se encontrará perante o Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás tinha uma música do Zé Marco e Adriano, não sei se vocês ainda estão na ativa, Zé Marco e Adriano, que a música era assim: eu quero ir pro céu nem que seja de carona. Cara, é meio ridículo a música, é uma coisa meio estranha, mas a verdade é essa. Não importa onde será a minha posição quando eu estiver morando com o meu Senhor, com o meu grande amigo, com o meu Deus, com o meu Salvador.
O que importa é que eu estarei ali, que você estará lá. É isso que realmente importa, é isso que realmente tem o sentido. Mas para que a gente possa garantir essa estadia, essa morada, não basta você simplesmente levantar sua mão e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. É necessário que você saia da casinha e pregue a palavra, anuncie o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, até chegar o momento em que com o Senhor Jesus Cristo você estará, que com o Senhor Jesus Cristo você habitará por toda sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 20, está escrito: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, devemos louvar, devemos exaltar, devemos glorificar o Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer situação, seja na alegria, seja na tristeza, na saúde, na doença, na vida ou na morte. O nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser louvado, tem que ser glorificado, tem que ser exaltado em nós, por nós. Nós temos o péssimo hábito, nós temos o hábito religioso de louvar, de agradecer ao Senhor somente pelas coisas que achamos que seja boa. Mas não, em toda e qualquer situação devemos louvar ao Senhor, em toda e qualquer situação devemos glorificar a Cristo Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito: o único que tem a imortalidade e a habilidade que habita na luz, da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum homem viu nem pode ver, o qual seja a honra e o poder para sempre. Por isso o Senhor nos dará um corpo transcendente, translúcido, para que a gente possa ser glorificado por Ele. Sem essa glorificação do Senhor, não temos condições de chegar perante Ele, por causa da luz que Ele emite, que faz com que o sol se torne luz de lamparina. Por isso Ele irá nos dar um corpo glorificado, para que possamos viver, possamos habitar, possamos caminhar pelas ruas da nova cidade, do novo céu, pelos jardins ao seu lado, conversando, ouvindo os seus ensinamentos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo 1,17, nos traz coisas reveladoras, nos traz coisas magníficas, que faz com que a gente possa entender, que a gente possa compreender a grandeza que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Não perca nenhuma chance, não perca nenhuma oportunidade de glorificar o seu Deus, de exaltar o seu Senhor, pois Ele é contigo e quer permanecer contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.